Hoje o Espírito Santo nos convida, nos chama a escutar o que diz o Senhor. Você quer escutar o que diz o Senhor? Eu quero. O Senhor já me falou muito através dessa palavra. O Senhor já me falou muito através desse momento de preparação. Eu tenho certeza que ainda vai me falar muito. Lá em Ezequiel foi um profeta que ouviu e escutou o que disse o Senhor. Lá em Ezequiel 37 vai dizer que a mão do Senhor desceu sobre Ezequiel, e Ezequiel foi arrebatado em espírito e colocado numa planície que estava cheio de ossos secos. E ali o Senhor faz uma pergunta para Ezequiel. Prestamos atenção nessa pergunta que Deus faz para Ezequiel. Deus pergunta a Ezequiel: filho do homem, pode esses ossos voltar à vida? Se fosse eu e você que Deus colocasse uma planície cheia de ossos secos, nós no meio ali, nós olhando para aqueles ossos, se Deus perguntasse para mim e para você: Rogério, é possível que esses ossos voltem à vida? E Deus pergunta a você: que resposta nós daríamos, Senhor? Mas Ezequiel deu uma resposta de sabedoria. E nós devemos pegar essa resposta de Ezequiel para nós e levar para a nossa vida. Ezequiel vai responder ao Senhor: Senhor Javé, só vós sabeis. Só vós sabeis. E quantas vezes na minha vida, na sua vida, nós decretamos o fim de uma situação? Quantas vezes nós nos colocamos como juiz de uma situação e decretamos, julgamos? Quantas vezes nós agimos como se fôssemos verdadeiros juízes de uma causa ou situação e dizemos, ainda que seja no silêncio do nosso coração, nós dizemos muito mais no silêncio do nosso coração que muitas vezes com a nossa boca. Quantas vezes você já disse? Quantas vezes eu já disse? No lugar de Deus, diante de uma situação de algo que a gente vai fazer, não vai dar certo. É nós que dizemos, mas Deus ainda não disse que não iria dar certo. Mas nós dizemos que não vai dar certo. Quantas vezes nós dizemos, olhamos a situação para a nossa família mesmo, não tem jeito. Ou até mesmo olhamos para nós mesmos e dizemos, não tem jeito. E não dizemos como Ezequiel. Nós devemos olhar para nós, devemos olhar para a nossa família, devemos olhar para a situação. Senhor, só o Senhor sabe se vai ter jeito ou não. Só o Senhor sabe se eu vou conseguir ou não, mas eu vou lutar, eu vou fazer a minha parte. Quantas vezes nós colocamos um ponto final em uma história, ao invés de nós colocarmos uma vírgula? Só Deus pode colocar um ponto final em qualquer situação, porque Ele é o Senhor. Mas nós às vezes
acolhemos essa sabedoria, esquecemos de que Deus é quem é o verdadeiro juiz. E nós somos tentados a isso, meu irmão. Nós não somos tentados apenas no pecado, mas nós somos tentados também ao ponto de nós colocar no lugar de Deus e decretar não a nossa vitória como nós cantamos, e proclamar a nossa vitória. Nós deveríamos proclamar a vitória como nós cantamos, mas às vezes nós proclamamos a nossa derrota, a nossa ruína. Esquecemos que para Deus nada é impossível. Quando Ezequiel fala para Deus, vós é quem sabe, porque no fundo do seu coração ele sabia que Deus poderia fazer com aqueles ossos voltasse à vida. Deus criou tudo do nada. E às vezes nós esquecemos disso, que para Deus nada é impossível, como não foi impossível fazer com aqueles ossos, quando nós lemos a palavra, voltasse à vida. Interessante que quando nós lemos essa passagem, Deus diz para Ezequiel para proferir um oráculo para aqueles ossos. Deus diz para Ezequiel: profere um oráculo sobre esses ossos secos. Olha só que Deus diz: escutai o que diz o Senhor. Deus, a palavra fala para ter que os ossos escutem o Senhor. E como eu e você que estamos vivos, precisamos escutar o Senhor. Então, nessa primeira parte, nessa pregação, nós devemos nos colocar no nosso lugar. Nosso lugar, porque nós não somos juízes, principalmente para nos decretar derrota. Não. É Deus que dá a última palavra. A medicina falou que não tem mais jeito, mas Deus falou que não tinha jeito. Eu já dei esse testemunho. Para a medicina, minha mãe ia morrer, meu irmão ia morrer, e eu não estaria aqui, mas Deus não disse isso. E eu não estou dizendo que a medicina estava errada, mas a última palavra é do Senhor. É por isso que antes de qualquer coisa que nós ouvimos, nós precisamos ouvir o que diz o Senhor. Mas o Senhor tem mais para dizer para mim e para você nessa segunda parte dessa pregação. Pega comigo aí a sua Bíblia, abra aí no Evangelho, João capítulo 10, no versículo 11. O Senhor quer falar mais para mim e para você, quer falar mais conosco. Você disse que quer ouvir o que o Senhor tem para falar, e o Senhor vai falar mais. João capítulo 10, versículo 11. Uma passagem bem conhecida, mas eu tenho certeza que Deus vai falar muito a nós através dela nesse momento. Vai dizer assim, Jesus vai dizer assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge.
O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu tenho certeza que só de você ouvir, Deus já falou no seu coração, porque a palavra tem esse poder. É por isso que Jesus vai dizer, muito mais que escutar. Você disse que iria escutar o que o Senhor tinha a falar, mas muito mais do que querer, nós precisamos. Guarda essa palavra no seu coração. Muito mais do que querer escutar o Senhor, nós precisamos escutar o Senhor. Por quê? Porque Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É uma necessidade minha e sua, de sobrevivência. Escutar o que diz o Senhor. E aqui, tenho certeza que Deus já falou muito, Jesus já falou muito a você. E nós estamos aí nesse tempo favorável, como diz lá no início, na quarta-feira de cinza. Nós estamos no tempo favorável, no tempo da quaresma, caminhando para a semana maior, que é a Semana Santa. Nós estamos nesse tempo favorável, e especialmente na Sexta-feira Santa, eu e você vamos fazer um esforço para lembrar dessa palavra. Por quê? Porque eu e você deveremos fazer um esforço para lembrar dessa palavra, porque nessa palavra aqui, ela faz com que nós lembremos do amor de Deus por nós, do amor de Jesus por nós. Eu comecei lendo para você Jesus dizendo: eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E na Sexta-feira Santa aqui que nós celebramos a morte de Jesus, Jesus, ele não apenas disse, mas ele deu a sua vida por nós. Deveríamos lembrar que Deus é fiel e nos ama. E Deus nos ama independente de. Guarde isso no seu coração. Deus nos ama e vai nos amar independente de e acima de qualquer coisa. Você crê nisso? Você crê que Deus, que Jesus ama você acima de qualquer coisa? Sim, muito mais acima que os anjos. Você sabia disso? A palavra diz que Deus nos amou mais acima, colocou mais acima dos anjos e nos fez assentar junto dele no trono. Essa palavra nós devemos lembrar que desse grande amor de Jesus por nós. O texto que nós ouvimos diz que o mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, quando vê o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. Ah, meu irmão, minha irmã, nós precisamos conhecer Jesus mais, esse amor dele.
O mercenário foge quando vem vindo o lobo. Jesus, no Horto das Oliveiras, ele não fugiu. Quando procuraram ele para prender, ele disse: a quem procuras? Jesus de Nazaré, ele falou: sou eu. Ele não fugiu e ele sabia exatamente o que iria acontecer com ele. Ele sabia que iria ser preso, que ele iria ser humilhado, que eles iriam cuspir na cara dele, e por fim que ele ia ser condenado e crucificado, mas ele não fugiu. Sabe por que ele não fugiu? Porque a gente fala que Deus nos ama, mas nós não temos dimensão desse amor. Mas aqui tem uma palavra importante: o mercenário não se importa com as ovelhas, Jesus se importa com você. Jesus se importa comigo. Jesus se importa com nossas angústias, com nossas tristezas, com o nosso sofrimento. Jesus se importa com nossos sonhos. O mercenário não se importa, mas Jesus se importa comigo e com você. E nesse grupo de oração, nessa pregação, nós não podemos sair daqui sem ter essa certeza no nosso coração. Eu creio que assim como eu, você já ouviu diversas vezes ouvir dizer que Deus nos ama, que Jesus nos ama, mas aqui, essa palavra hoje está trazendo algo novo para mim e para você. Foi por mim, foi por você. Escutai o que diz o Senhor. Eu sou o bom pastor. Jesus está dizendo para mim e para você: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Jesus te conhece, Jesus me conhece. E como é bom a gente caminhar com alguém que nos conhece, ou não é? Você tem amigo ou amiga assim? Como é bom demais. A pessoa te conhece. Conhece. Eu conheço as minhas ovelhas, mas o seu amigo, a sua amiga, os nossos amigos, pode ser, eles não é capaz de dar a vida deles por mim e por você. Mas Jesus, ele não fugiu. Ele não fugiu do lobo. Ele não fugiu do flagelo. Porque Ele nos ama de verdade com amor eterno. Ele importa comigo e com você. O mercenário abandona, Jesus não vai te abandonar. O seu amigo vai te abandonar, pode te abandonar. Mas o amigo Jesus, ele não vai te abandonar. Ele não nos abandona em momento algum. Ouve o que diz o Senhor. Ouve o que diz a palavra para você. Nesse dia, nessa noite, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Deixe agora essa palavra encontrar lugar no seu coração. E nós estamos vivendo esse tempo, preparando para a semana maior, especialmente a sexta-feira. Foi por mim,
Foi por você que Jesus deixou ser chagado e ferido. Foi por mim e por você que Ele não fugiu, porque Ele importa com você. Gostaria que você ouvisse essa canção e deixasse que esse amor de Deus, esse amor de Jesus te transforme agora, te dê força, porque o amor de Deus é isso que nos faz, Ele nos fortalece, Ele nos blinda. A imagem que me vem agora é de um carro blindado. Ouça essa canção agora. Encontrei-me com Jesus no jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos. E Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque dela só saía amor. Foi sempre o meu amor. Ouça o Senhor dizer: foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura tua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura essa dor, que cura essa dor. Foi por você. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura tua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura tua dor, que cura tua dor. Eu convido a você, no silêncio da sua mente, traga a imagem de Jesus crucificado na sua mente agora. Contempla aí no silêncio da sua mente Jesus crucificado. Foi por você. Foi por mim. Todas essas chagas que você está vendo, você me mostra pessoas vendo o sangue de Jesus escorrendo. Parece que você está lá no Calvário. É Deus te dando essa graça para você ver o quanto Ele te ama. Como nós ouvimos Jesus dizendo: é o meu amor que cura a sua dor. Deixa o amor de Jesus agora curar a sua dor. Quem não tem dor? Quem?
Todos nós temos as nossas dores, as nossas decepções, as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas preocupações. Tudo isso causa dor no nosso coração. Mas permita que o amor de Jesus, o amor de Jesus é o sangue dele derramado. E o Senhor derrama o sangue dele agora sobre cada um de nós agora, lavando toda a dor da nossa alma, a dor do nosso coração. Ele mesmo disse: eu vim curar os corações doloridos e enfaixar as suas feridas. Deixa Jesus ligar o seu amor sobre a sua vida agora. O amor dele é o sangue derramado na cruz, o sangue de suas chagas. Ele é o bom samaritano que coloca o vinho que é o seu sangue sobre as nossas feridas, que lava nossas feridas agora. E eu ouço o Senhor dizer para você mais uma vez: foi por você. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura essa dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura essa dor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e feio. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura essa dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura essa dor, que cura essa dor. E o profeta Ezequiel foi arrebatado no espírito e colocado no meio de uma planície de ossos. O Senhor agora, Ele te arrebata agora, meu irmão, minha irmã, e te coloca agora nessa situação agora que você já decretou impossível agora. O Senhor te arrebata agora e te leva você a essa situação aí que só você sabe. E o Senhor pergunta para você: tem jeito? Qual é a sua resposta? Você vai ter a coragem de dizer para o Senhor que não tem jeito, vai ser o juiz dessa situação? Ou você vai dizer para Ele: Senhor, só vós sabeis. Se
foi essa resposta? Diz para o Senhor: Senhor, só Tu sabes. Senhor, só Tu sabes. Eu convido você já a agradecer ao Senhor.